Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje, nós vamos fazer mais um aporte referente ao mês 8, o mês de agosto, da nossa carteira aqui do canal, do Troco ao Topo, onde nós alcançamos o marco de investir R$ 5.000. E você vai acompanhar como foi o nosso aporte e a escolha dos ativos agora na prática. Para quem não me conhece, eu me chamo Kaique Santos. Seja muito bem-vindo ao nosso canal do Troco ao Topo e sempre será uma honra ter você aqui no nosso canal. Bom, e no vídeo de hoje, sem mais delongas, nós vamos realizar aqui o nosso aporte para alcançar realmente, finalmente, os nossos R$ 5.000 investidos aqui na Bolsa. Eu quero poder compartilhar isso com você, como está sendo o nosso passo a passo, e eu tenho certeza que você vai ser muito edificado, e eu tenho certeza também que o Papai do Céu tem te abençoado, dando direção, prosperando seus sonhos, seus projetos, e é bom demais poder investir. Bom, e fazendo um panorama geral aqui de como está a nossa carteira atualmente, nós estamos com um patrimônio, né, de 4.772. Nós temos um lucro, nós estamos com a rentabilidade positiva de 4%. Aqui está a variação da nossa carteira. Eu vou falar um pouquinho com você como vai funcionar o meu método de alocação até o final desse ano e como vai ter algumas mudanças também, algo tudo dentro da nossa realidade, principalmente do próximo ano, de janeiro de 2027. Sabemos que tem eleições, sabemos que tem também a questão da reforma tributária, e tudo isso faz parte daquilo que nós estamos construindo como carteira. E aqui também nós temos o crescimento do nosso patrimônio e aqui os nossos ativos. Banco do Brasil, BB Seguridades, que também vai distribuir dividendos e compartilhou um pouco de como foi o seu relatório, seus resultados. Tem a empresa da Taesa, Caixa Seguridade, Itaúsa, a Engie e também a Klabin. E olhando para os fundos imobiliários, nós estamos aqui com 5 ativos e no vídeo de hoje nós iremos inserir mais um fundo imobiliário que eu já estava estudando sobre ele aqui na carteira e eu tenho certeza que você vai entender o porquê dessa proposta, o porquê desse planejamento e o porquê também desses aportes, tá bom? Então, eu quero compartilhar com você aqui também o print de como foi a compra desses ativos, até porque o momento em que eu estou gravando já é quase 8 horas da noite, mas a princípio a bolsa ela fecha às 17, então hoje, a partir do momento que houve o recebimento do pagamento, do salário, eu tive que fazer esses aportes e eu vou deixar o print aqui da escolha dos ativos para você poder acompanhar também. E algo que eu queria também poder compartilhar com você aqui, que nós temos a nossa planilha, que é onde eu faço o acompanhamento e o gerenciamento de todos os ativos, onde eu vejo quantas cotas, o PVP, é aqui que eu faço o filtro para poder decidir qual que é o ativo que eu vou colocar na carteira nesse momento, qual que é o que realmente compensa, qual que é a prioridade, o quanto que eu tenho de percentual na carteira referente a ele. Sei que todas essas informações nós encontramos no Investidor 10, mas é algo que eu faço questão de ter esse acompanhamento aqui, porque eu tenho realmente o resultado real daquilo que eu vou alcançar, daquilo que eu estou alcançando, e eu vou compartilhar com você também, porque tem a questão do preço teto, o quanto que eu posso pagar por cada ativo. Existem vários filtros que nós podemos utilizar. Bom, e a princípio, hoje nós vamos fazer um aporte aproximado de R$ 360. Eu quero compartilhar com você aqui quais serão os ativos que nós vamos escolher. A princípio, eu quero compartilhar um pouquinho com você aqui como está a nossa carteira de fundos imobiliários e você vai entender que dentro do nosso método de alocação, até o final desse ano, o objetivo é alcançar 10 ativos. E eles representam um total de 50% da nossa carteira. Então, até o final do ano, aportando religiosamente todos os meses, de pouco em pouco, colhendo os dividendos, reinvestindo eles também, nós vamos fazer com que o nosso patrimônio cresça, com que a geração de caixa, fluxo de caixa aumente a cada dia e a gente consegue aproveitando algumas oportunidades, seja em FIIs, seja em ações, e a nossa carteira ela vai ganhando forma. Então a ideia, a princípio, desses 50% que representa a nossa carteira dentro de 10 ativos até o final do ano, o peso, o percentual de cada um desses ativos vai ficar em cerca de 5%. Então a ideia de ir investindo eles agora, aportando em novos ativos e colocando a cada mês pelo menos um ativo e rebalanceando, a gente vai corrigindo a discrepância que existe na nossa carteira. Por exemplo, aqui nós podemos observar que no GGRC existe uma concentração bem maior do que as demais. Então, já estou aqui dentro de 5 ativos, cada um representa o ideal, né, a porcentagem ideal de 10%. O GGRC já estava em oportunidade,
eu acabei alavancando um pouco mais ele. Então, hoje, por mais que ele seja o que está com preço mais atrativo, mais descontado, e continua sendo um grande ativo de qualidade, mas nós não vamos aportar nele agora. Nós vamos olhar para outras estratégias da nossa carteira. Até porque o Gari também é um que está um pouco acima da média da nossa carteira. Existe uma concentração aqui na nossa carteira que ela precisa ser um pouco mais diluída. Por exemplo, eu falei que cada um desses ativos teria o peso de 5%. E dentro desses 10 ativos que compõem a carteira futuramente, obviamente, nós precisamos fazer uma distribuição balanceada. Então, a ideia é ter 30% da carteira em papéis e os outros 70% no segmento de tijolos. Aí sim, a gente consegue fazer a distribuição entre galpão logístico, entre também os fundos de renda urbana, aqueles mais híbridos, de multi-estratégia. Também tem a questão dos fundos de shopping, e é exatamente nesse segmento que eu quero aportar aqui com você, aproveitando que houve, né, o anúncio da taxa Selic através do Copom, houve uma diminuição e isso é positivo para os fundos imobiliários e nós precisamos aproveitar essas oportunidades. Então, olhando para a nossa carteira, há um desbalanceamento forte em KNSC, mas eu não consigo investir nele porque para mim não compensa no meu segmento, na minha estratégia, no meu método de alocação, investir ou aportar em um fundo de papel que está acima do seu preço justo, porque nós estamos falando de dívidas imobiliárias. E se a Selic cair, a tributação abaixar, nós sabemos que a rentabilidade do fundo ela cai e o preço cai também, a rentabilidade no geral ela é afetada. Então, para que a nossa margem de segurança se torne maior, nós vamos investir em outros ativos agora para balancear a nossa carteira. E o primeiro ativo que nós vamos investir vai ser o HGBS, porque é um fundo bem estruturado, bem seguro, bem pé no chão. A rentabilidade dele não é das mais elevadas, justamente porque a estratégia de mercado dele é realmente entregar algo que seja mais previsível, consolidado no mercado. Então, acredito que o HGBS ele vai não só aumentar a posição aqui na nossa carteira desse ativo, mas nós vamos também fazer com que a posição que nós temos, relevância do GARI e do GGRC, ela diminua. Então, o equilíbrio da carteira vai ficar mais balanceado dentro de segmentos e também do percentual e de risco e retorno de cada um desses ativos. Então, nós vamos comprar 10 cotas do HGBS no valor de R$ 19 cada uma delas, já que nós queremos também, temos como objetivo diminuir o nosso preço médio e aumentar a nossa posição. Então, vai ser um total aproximadamente de R$ 190 investidos. Para você que não sabe, nossa corretora que nós estamos utilizando é a do Banco Inter, não é a melhor de todas, mas nós sabemos também o quanto ajuda a gente nos nossos primeiros investimentos, na construção do nosso patrimônio. Então, eu quero compartilhar e deixar aqui com você o print da compra, para que você não só confie, e isso traz um esclarecimento, e se evidencia ainda mais que tudo que nós estamos fazendo aqui é na prática, e fideliza ainda mais esse trabalho em conjunto que nós estamos construindo a cada dia. Então, 10 cotas do HGBS agora trabalhando a nosso favor, gerando renda todos os meses para nossa carteira também. E o segundo ativo que eu quero colocar aqui com você é um ativo que eu estudei bastante, também está descontado atualmente, que é o XPML11. Como você pode observar aqui nos dados do investidor 10, é um ativo bem interessante e eu quero explicar o porquê que ele vai alocar agora e fazer uma posição na nossa carteira. O XPML11 ele é um fundo imobiliário de tijolo no segmento, na segmentação de shoppings. E se nós formos avaliar todos os imóveis, toda a rentabilidade, a liquidez desse fundo, a como é composto o portfólio, a regra de mercado, o modelo de negócio em si, nós vamos avaliar de um top 5, ele é aquele que mais se destaca, o maior que tem número de cotistas. Hoje ele está entregando um dividend yield médio anual de 10%, que para um fundo imobiliário de segmento de tijolo, para nós é algo muito importante, e eu já falei isso aqui algumas vezes. Quando você vai construir a sua carteira, o importante não é só você priorizar o PVP ou somente se preocupar com o preço médio ou com a rentabilidade no que você está recebendo de dividend yield. É o equilíbrio dessa carteira que faz com que no longo prazo você monte e construa uma carteira robusta e que ela seja resistente a crises, a qualquer mudança, ou a qualquer tempestade ou vento que venha sobre a nossa economia e o cenário macroeconômico. Então, eu quero compartilhar o porquê do XPML ele ser tão importante para nossa carteira. Algumas informações importantes que eu preciso compartilhar com você, além da taxa de administração baixa comparado com os demais do segmento, o número de cotistas ele realmente impressiona, 733 mil, tem crescido a cada dia, uma taxa e uma percentual de vacância totalmente controlada dentro do segmento, porque quando nós falamos de vacância, é o quanto daquele portfólio, dos imóveis que compõem esse portfólio, eles estão
estão vazios, e se eles estão vazios, eles não geram renda, não geram aluguéis, não geram providências para nós a cada vez, mas nós sabemos que a forma de avaliar a vacância de um fundo de tijolo, de galpão logístico, é um pouquinho diferente da forma como você avalia a vacância de um fundo imobiliário de shopping, porque a rotatividade é maior, os contratos são um pouco diferentes, as multas elas são diferenciadas e personalizadas de acordo com o segmento, com o nicho, mas é importante entender que esses 4% de vacância está dentro do normal e até mesmo aquilo que vem dentro do histórico do XPML 11. O rendimento dele, 92 centavos por cota, um valor bem interessante, valor patrimonial de 7 bi e também está descontado na bolsa. Nós podemos observar aqui que o valor de mercado do XPML tem crescido desde 2021 até o ano atual, de 1,62 bi, depois quase 2 bilhões em 2022, vem subindo para 3, 5, 6, e eu acredito que até o final deste ano ele vai alcançar a marca, né, de valor de mercado de 7 bilhões, o que é algo muito positivo, mostra que o fundo está se valorizando a cada dia mais. Quando nós olhamos para o histórico de PVP, ele fica dentro de uma linha, de uma média, então a cada ano ele vem se superando, ele vem lutando, ele vem se esforçando para se manter um fundo bem consolidado no mercado, o que nos traz também essa segurança e algo mais previsível a longo prazo. Dividend yield, nós sabemos que é importante demais para qualquer tipo de investimento, então se você for analisar nesse curto período de 5 anos, você vai ver o quanto a rentabilidade dele aumentou, o que traz para nós também essa certeza que nós estamos colocando um bom ativo na nossa carteira. Muito importante você olhar esse panorama geral. A liquidez também é absurda, que vem crescendo a cada ano, vem crescendo a cada período. Isso é demonstrado nos relatórios gerenciais e tudo isso faz parte e enriquece ainda mais a nossa decisão final. Valor patrimonial dispensa comentários, desde 2021 para cá também vem crescendo de forma absurda. A precificação da cota é algo que nós sabemos que varia bastante de acordo com o cenário do país, com a pressão que os juros oferecem, mas sabemos que isso faz parte daquilo que é investir em renda variável. Assim como eu havia comentado, a vacância é algo que vem, ela segue uma linha de uma média dos últimos anos, então ele sempre trabalha ali com 4%, e a vacância dentro de um fundo imobiliário de tijolo, principalmente no segmento de shoppings, não é algo perigoso, é algo até positivo, porque sempre abre margem para que venha fazer novas negociações, fechar novos contratos. Então, estou deixando isso bem claro de o porquê você colocar esse ativo na sua carteira. Não é simplesmente você ver o preço, ver o dividend yield, ver o quanto que ele distribui de proventos e falar, tá ótimo, agora eu preciso colocar esse fundo na minha carteira. Primeiro, esse fundo precisa ter fundamentos. E isso é a parte mais importante de você avaliar para você colocar na sua carteira. Então, basicamente, é um fundo bem consistente, um fundo que tem se destacado bastante do segmento, o valor patrimonial se destaca demais comparado com os demais do setor. Tem estatísticas interessantes, fundamentais e fundamentalistas para que você avalie num total. Dividend yield, assim como eu comentei, aproximado de 0,9, é algo que está totalmente dentro da realidade do cenário desse ativo. A vacância, os proventos, né? A distribuição, sempre na segunda quinzena do mês, ele fecha com a Datacom e o pagamento sempre no final do mês. Tudo isso é importante para você montar a decisão da sua carteira. No portfólio existe uma concentração de imóveis maior em São Paulo, já que nós estamos falando da grande metrópole, então todos os imóveis, a grande tendência é que grande maioria dos imóveis de tijolos, né, dos fundos imobiliários, eles têm uma concentração um pouco maior em São Paulo, já que é uma área de comércio um pouco maior e também de expansão também. Não que os outros estados não sejam importantes, mas é assim um destaque maior para a região de São Paulo. Então, nós vamos colocar uma cota. Vamos comprar uma cota de XPML para inserir na nossa carteira. Então, nós vamos começar a diluir o risco, diminuir a concentração de um determinado ativo. E para finalizar também dentro desses aportes, a outra empresa que nós vamos selecionar, que vai ficar com R$ 60 restantes, eu vou explicar o porquê e como vai ser a estratégia até o final do mês, vai ser a Taesa, empresa de transmissão de energia elétrica, está descontada na bolsa, ela está com variação de menos 2% negativo na nossa carteira. A tendência até o final desse mês, com os proventos que nós iremos receber, que eu vou compartilhar com você daqui a pouco, é aumentar a posição em Itaúsa e também
também, assim, quando chegar o dia 20, eu vou gravar um outro vídeo fazendo a atualização da nossa carteira, porque eu quero investir de 100 a 150 reais, mais os proventos desse mês na empresa Itaúsa, justamente para aumentar a nossa posição também e diluir, né, um pouco da concentração que existe somente no setor financeiro, de seguros e também diversificar um pouco mais a nossa carteira. Então, eu quero compartilhar com você justamente isso, esses mais dois prints. A compra que foi feita do XPML11, a compra também que foi realizada da Taesa, aproximadamente no valor de R$ 60, onde nós compramos 5 ações e também agora compõe a nossa carteira de uma forma muito mais robusta e assertiva. E agora, para finalizar, rapidamente, vou fazer os lançamentos aqui, vou cortar essa parte do vídeo, depois nós vamos fazer um overview geral de como ficou o percentual da nossa carteira e vamos para a parte mais importante também, que é os dividendos, para ter uma relação e uma visão ampla de como vai funcionar e como vai ser os nossos próximos meses. Acompanhe comigo. Bom, e agora nós fizemos os lançamentos aqui dos nossos ativos e nós vamos fazer um panorama geral de como ficou o investimento e como ficou a alocação dos nossos ativos aqui na nossa carteira. Confere comigo. Então nós temos agora, dentro da nossa carteira, 53% em fundos imobiliários e ações, nós temos um total de 41%. Conseguimos o patrimônio total acima de R$ 5.000, o que é muito positivo, e a nossa meta até o final do ano é alcançar um valor maior e mais expressivo, e o nosso patrimônio vem crescendo com o passar dos meses. Olhando aqui para o percentual, né, a porcentagem de cada peso da nossa carteira, nós conseguimos diminuir um pouquinho o preço médio da Taesa para 13,40, agora ela representa aproximadamente quase 9% da nossa carteira. À medida que investirmos em Itaúsa, isso vai sendo rebalanceado com o tempo, então está algo positivo. E o que realmente importa para nós é a posição aqui, a distribuição da nossa carteira. Veja que agora o HGBS ele ocupa a segunda posição, né? A maior posição nossa é a GGRC e a segunda agora com o HGBS, que está crescendo bastante. Então o percentual dele está aproximadamente 11% e agora nós inserimos o XPML11 na nossa carteira, hoje já entrando, né, e compondo a nossa carteira de uma forma muito mais segura e robusta. E para mostrar agora para você como está o nosso patrimônio e como está a diversificação dele, você acompanha comigo isso também agora. Então aqui logo de cara nós percebemos o crescimento, mas o que eu queria compartilhar com você aqui é a questão das ações, dos fundos imobiliários, ativos por enquanto dentro do exterior. A partir do ano que vem vamos começar a investir em ETFs, algo também mais segmentado, direcionado. Olhando a nossa carteira de uma forma consolidada, essa é a distribuição, né, de ações. Se nós vamos olhar por segmento, nós estamos vendo aqui que nós temos seguradoras, bancos, energia elétrica, mas que existe sim uma concentração ainda no setor financeiro e nós estamos aumentando um pouquinho a nossa posição em utilidade pública e também materiais básicos que nós pretendemos investir um pouco mais na Klabin, mas o preço está um pouquinho mais esticado. E olhando aqui para os fundos imobiliários, nós já vemos uma diversificação um pouco mais efetiva, principalmente quando nós olhamos aqui para o fundo de tijolo e papel, já está dentro da nossa regra, do nosso método de alocação de 70% tijolo e 30% papel. E olhando por segmento, olha como está bem mais balanceado, uma carteira de investimento muito mais educada e muito mais rentável e segura ao longo do tempo. Então, o logístico representa 32, títulos e valores imobiliários, que são os CRIs, são os papéis, aproximadamente 27, os shoppings crescendo e ocupando uma posição mais relevante na nossa carteira, e a questão do híbrido também, que é a renda urbana, o GARI, ocupando a posição de 18%. E para finalizar, nós temos a questão dos proventos aqui, que estão ocupando uma parte importante da nossa carteira. E eu queria mostrar para você algo aqui. Esse mês nós estamos aqui para receber 29 e 26, só que existem alguns fundos que ainda não foram contabilizados, como é o caso do BTCI, que ainda não finalizou, né, a questão da sua data com, então vai ser distribuído aqui mais alguns proventos. E para você ter uma noção, também já existe provisionado para o próximo mês R$ 21, sem considerar esses proventos, esses investimentos que nós estamos aportando nesse mês. Então a tendência é aqui chegar a aproximadamente R$ 40 e aqui uns 45 a R$ 43 aproximadamente. O que nós estamos alavancando, dobrando o crescimento do nosso patrimônio de uma forma bem positiva. E eu vou lançar agora um vídeo também depois, posterior a com essa planilha, exatamente com esses dados, para mostrar como está a rentabilidade da nossa carteira, além daquilo que o consolidador do Investidor 10 ele compartilha com a gente. Então, basicamente é isso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a nortear os seus investimentos também. Estude bastante sobre seus ativos, sobre o seu método de alocação. Realmente você dominar e estudar um pouquinho mais sobre cada ativo que você pretende colocar na sua carteira. A minha oração é que o Papai do Céu te abençoe a cada dia mais, te prospere e até o próximo vídeo. Falou e fui!